E eu queria ler com vocês, para vocês entenderem, em Malaquias, no capítulo 3. E eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos. Essa profecia que Malaquias liberou foi 400 anos antes de Cristo. Mais ou menos 400 anos antes de Cristo. 400 anos se passaram até que ela viesse a ser cumprida. E tem outra profecia que agora o profeta messiânico fala, Isaías, que é Isaías 40, no versículo 3, que também fala sobre esse mesmo mensageiro. E diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. 690, 700 anos antes de Cristo, essa profecia foi liberada. E é sobre o alvo, sobre o cumprimento dessa profecia, sobre a pessoa que eu quero falar essa noite. Eu vou ser bem curto. Essa profecia está falando da voz que clamava no deserto. E todos vocês sabem o nome dele. O nosso irmão João Batista. Essas profecias falam sobre ele em Mateus, no capítulo 11. Vocês podem ver Jesus falando sobre João Batista a partir do verso 9, dizendo assim, ou 10: este é aquele quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza eu vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Verso 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Jesus responde quem era João. E diz que João Batista é o cumprimento de Malaquias, que nós lemos. O mensageiro que viria preparar o caminho diante dele. Era João Batista. E como eu falei no começo, João Batista é anunciado primeiro que Jesus. E se vocês saberem o Evangelho de Lucas, o Evangelho que Lucas escreveu, vale a pena ler, acho que a gente tem um pouquinho de tempo. Evangelho de Lucas, o que Lucas escreveu, capítulo 1, a partir do verso 5. É anunciado João Batista. O anjo anuncia João Batista antes de ir anunciar que Jesus viria. Antes de ir falar com Maria, ele já tinha ido falar com Isabel, a mãe de João Batista. E na época do rei Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma descendente de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus, obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e as doutrinas do Senhor. Nós ganhamos tempo, vamos pular para o versículo 11. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Assim que Zacarias ouviu, ficou perplexo e de grande temor o dominou completamente.
Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará luz a um filho, e tu o porás o nome de João. E ele será motivo de grande felicidade e regozijo. E muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. O anjo anuncia algo a Zacarias, dizendo: olha, tu já é passado de idade, mas tem uma promessa que precisa se cumprir, e ela vai se cumprir na tua vida e na vida da tua esposa. É através de vocês que vai vir aquele que vai preparar o caminho do Messias, que vai preparar o caminho do Senhor. E ele diz uma coisa interessante, que antes do nascimento dele, ele vai ser pleno do Espírito Santo. E que promessa para uma criança, que vai preparar o caminho do Senhor, e que vai ser pleno do Espírito Santo antes de nascer. O nascimento dessa pessoa aqui é maravilhoso. O nascimento de João Batista, a profecia se cumprindo. A de Isaías 700 depois que ele profetizou, a de Malaquias 300, 400 depois que ele profetizou, se cumprindo agora. E esse cara é João Batista, pleno do Espírito Santo. E Mateus 11, depois vocês podem ler em casa, vai falar que ele começa o seu ministério. E ele vem preparar o caminho, e diferente dos demais, ele escolhe pregar em um lugar que ninguém queria pregar. Todo mundo tinha desejo ou tinha sonho de achar um mestre, de seguir um mestre, de se tornar um dia sacerdote, sumo sacerdote, ou participar do sinédrio, que seja. Todos queriam pregar no templo. Todos queriam e desejavam isso. Aqueles que gostavam da lei, os mestres da lei, que meditavam nela, que gostavam dela, sejam os fariseus, os saduceus, todos queriam ser ouvidos no templo. Todos queriam que os horários estivessem sobre eles. Não é à toa que Jesus ataca os fariseus, dizendo que até a oração deles nas praças eram para ser vistas, eram para ser aplaudidos. Mas esse cara, esse homem, esse profeta, que segundo Jesus é o maior nascido de mulher, escolhe pregar lá fora. Ele não escolhe, o sonho dele não era aqui dentro, não era entre os grandes. Ele escolhe servir a Deus lá fora, pegando os soldados e ministrando para os soldados, pegando os republicanos e pregando para os republicanos. E é bem verdade que a pregação dele era um pouco forte, mas ele cumpria a vontade de Deus. Era raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura. Olha, não adianta vocês pensar na cabeça de vocês que vocês são filhos de Abraão. Não pensem nisso, porque se vocês não se arrependerem, o machado já está posto, e vocês vão ser cortados e lançados no fogo. E ele começa a pregar lá fora. E é um ministério bonito, um homem no deserto, pregando sobre arrependimento. E ele começa a falar sobre o Messias. E vocês já conhecem a história, todo mundo já ouviu falar que chega o dia em que Jesus vai ser batizado. E todo mundo já leu que quando Jesus chega, João Batista se acha indigno, não se acha digno de batizar o Messias. E ele diz: olha, eu vos batizo com água, mas vai vir alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E eu, João Batista, eu não sou digno de amarrar, de tocar nas sandálias dos seus pés. E quando Jesus chega para ele, Jesus diz: não, isso tem que acontecer, João. Tu tem que me batizar. João batiza Jesus,
E todos lembram o que acontece? O Espírito Santo vem em forma de uma pomba e uma voz é ouvida: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E João participou de tudo isso. Até aqui, Juninho, Luiz, um cara que é cumprimento de uma profecia, um cara que o anjo veio anunciar a vinda dele, o nascimento dele, antes mesmo do próprio Messias. Porque quando o anjo chega para Maria e diz: olha, tua prima Isabel está grávida. Não, mas ela já é avançada de idade, eu não sei, está grávida. Não há nada impossível para Deus. Ele é anunciado antes. Jesus diz que ele é o maior nascido de mulher. E para aqueles que queriam ouvir, que admiravam Elias, Jesus diz assim: olha, e se vocês acreditarem, se vocês aceitarem, esse é o Elias que havia de vir. Ponto final. O cara era bom. O cara não queria status, não queria pregar só aqui. Pelo contrário, ele queria pregar lá fora, ganhar lá fora, porque ele sabia que era lá onde Deus o queria. 100% o nosso João. E por causa dessa pregação, João agora é preso. E por causa de servir ao Deus e ao propósito que Deus havia dado a ele, João agora é prisioneiro. E está João numa masmorra, recebendo um tratamento VIP, é claro que não, com fome, com sede, sendo açoitado. Agora João se encontra ali. O cara que falou sobre Jesus, o cara que anunciou Jesus, está numa prisão. Está passando por um momento mais difícil da sua vida. Está passando por uma dificuldade que ele ainda não tinha passado. Mas esse mesmo cara, esse mesmo profeta, é quem profetizou sobre Jesus, é quem trouxe o povo ao arrependimento, é quem ganhou muitas almas, é quem preparou o caminho para a entrada do Evangelho, para a entrada das boas novas do Evangelho. É ele quem preparou o caminho ali fora, Juninho, para que Jesus entrasse e mudasse a vida de pescadores. É ele quem foi usado por Deus para preparar o caminho para que prostitutas tivessem as suas vidas mudadas. É ele quem fez, quem estava dentro do propósito, que preparou o caminho para que a graça entrasse e mudasse o rumo, a história de pessoas. Foi através dele. Ele preparou o caminho, ele preparou o terreno, ele preparou o terreno para que famílias fossem mudadas, ele preparou o terreno para que a graça viesse e alcançasse aquele gadareno que estava perturbado, que se machucava porque tinha demônios dentro dele. Ele preparou o caminho para que a graça chegasse até ele e mudasse a história daquele homem. Ele quem preparou o caminho da graça para que a graça viesse e alcançasse Jairo, que estava desesperado porque sua filha havia morrido. E Jesus trouxe ela de volta à vida. Esse João fez tudo isso lá fora, preparou o caminho lá fora para que a graça mudasse a vida das pessoas. E nós estamos aqui. E é a nossa missão preparar o caminho para que a graça entre nas casas lá fora e transforme as vidas lá fora. É a nossa missão preparar o caminho para que a graça alcance nossos pais e transforme a vida deles, para que a graça alcance nossos filhos, ou melhor, aqueles que têm filhos, para que a graça alcance aquele familiar seu drogado que não tem mais solução nenhuma. É a nossa missão preparar o caminho para que a graça mude a história deles. O poder não está em nós, o poder não foi dado a nós,
A gente só prepara o caminho para que a graça entre. Porque o poder da redenção está na graça, o poder da justificação está na graça, o poder que transforma as vidas está na graça, não está em nós. Nós somos a voz que clama, a voz é nossa, mas a mensagem é de Deus. A voz é só emprestada, a nossa vida é só emprestada, mas a mensagem que é ministrada é a mensagem de Deus, é a do arrependimento. Foi para isso que nós fomos chamados. E até aqui, tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Preparamos o caminho. Mas agora, o cara que preparou o caminho está preso. O cara que preparou o caminho, que sabia que tudo isso ia acontecer, que a luz ia vir, que sabia que o rei, o príncipe da paz, que Isaías profetizou iria vir, aquele que anunciou que não era digno de batizar ele, está preso. Ele não tem ninguém mais perto, ele já não é mais ouvido, porque ninguém mais ouve um cara que está preso. Ninguém mais escuta. A voz dele se calou. E agora chega um momento crucial da vida dele, Juninho, que é Mateus 11. E a partir do verso 1 eu vou ler, quero que você preste bem atenção. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus ali para pregar na cidade da Galileia. Assim que no cárcere, que na prisão, João ouviu falar o que Cristo estava realizando. Quem que ouviu falar? João. Ele estava onde? Preso, no cárcere. E assim que João ouviu falar do que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem. E preste bem atenção na pergunta que João mandou os discípulos dele fazer. Chegou a notícia que o Messias estava crescendo em popularidade, que o Messias estava fazendo algumas coisas, ou melhor, que o Nazareno, que Jesus estava fazendo algumas coisas. E João, preso agora, ele manda 2 mensageiros, 2 discípulos dele, que vão fazer para Jesus a seguinte pergunta: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos aguardar outro? E agora lascou. Porque estava tudo bem, Maurício. Até aqui estava tudo bem. Profetizou, apresentou Cristo, batizou Jesus, ouviu a voz do alto que dizia: esse é o meu filho amado. Ou seja, ele teve uma experiência enorme ao ver uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Jesus e ouvir a voz que vinha lá do alto dizendo: esse é o meu filho. Ele passou por tudo isso. E agora, preso, ele manda perguntar se era Jesus, se ele era o Cristo que havia de vir, ou se eles deviam esperar por outro. E é esse ponto que eu quero falar com você essa noite. Preparamos o caminho para muitas pessoas. Se eu pedir para vocês erguerem a mão aqui, todo mundo já pregou para alguém? Todo mundo já orou por alguém? Eu acredito nisso. Todo mundo já viu vidas serem transformadas? Todo mundo já teve experiências com o Espírito Santo, seja batismo no Espírito Santo, seja cura interior, todo mundo já teve essa experiência com Ele? Ou melhor, também já viu isso acontecer? Já viu pessoas serem curadas de depressão, sendo batizadas pelo Espírito Santo? Eu já vi.
Já viu pessoas serem renovadas, falarem outras línguas e saírem voando do culto? Também já vi. Já vi muita coisa acontecer e vocês também já viram. Mas chega um momento, em um certo momento, em que as dificuldades nos aprisionam. E diante disso nós estamos presos que nem João Batista. E a nossa voz talvez agora não é mais ouvida, porque nós não podemos mais pregar, ou melhor, nós não conseguimos mais pregar. E talvez você olhe para a tua vida e você diga: bom, eu já fiz muito, eu já falei muito do amor de Deus, eu já gritei em desertos, eu já vi pessoas sendo transformadas e hoje eu já não consigo mais ver. Eu já orei por pessoas e elas já foram batizadas no Espírito Santo, eu já recebi o batismo no Espírito Santo e hoje eu não consigo mais ver, e hoje eu não consigo mais falar, e diante disso nós estamos presos e não conseguimos mais ver, e a dúvida está batendo no nosso coração. Depois de tudo que nós passamos como igreja, depois de tudo que nós vimos, de tudo que nós ouvimos, todas as ministrações que vocês escutaram, que foram imensas no domingo, ao longo da vida de vocês, talvez você essa noite esteja preso, e por você estar preso, você não consegue ver nada acontecendo, e talvez a gente virou, sabe aquele que eu sempre digo, que tem aquelas frases que não são saudosistas, mas é quase isso: no meu tempo acontecia isso, porque quando eu orava, porque quando eu fazia, porque quando eu falava, porque no começo da igreja era assim, assim, assado, e as vidas eram assim, transformadas e tal. Uma parte é verdade, mas diante disso, algumas dúvidas estão batendo no nosso coração, como igreja, nesses dias em que nós vivemos. E talvez dentro de nós a pergunta seja: e será? Será que é de Deus? E será que essa promessa mesmo foi Deus, ou eu acreditei nela? E será que hoje eu preso, eu não consigo ver nada acontecer na vida dos meus familiares, que tanto eu preguei, que tanto eu anunciei a palavra? E será que hoje eu preso não consigo ver resultado nenhum? E eu que orei tanto por fulano de tal, e hoje eu não consigo ver nada que tenha acontecido na vida dele, e nada que tenha acontecido, e eu que orei tanto pela igreja, e não consigo ver hoje nada acontecer. E bate aquela dúvida, e a pergunta que a gente faz é: o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Ninguém aqui nunca passou por isso? E diante disso, dessas dúvidas, João Batista está preso, manda perguntar para Jesus. Talvez hoje você está preso por alguma situação, e você já não consegue mais ver as coisas acontecendo como aconteciam antes. Vocês não conseguem mais ver pessoas sendo batizadas, e nem tampouco as palavras víboras, quem os ensinou a fugir da ira vindoura. E você já falou sobre Jesus, e você já viu o Espírito Santo agindo, e você já viu Deus agir, mas talvez hoje você está preso, e não consegue ver nada disso acontecendo, porque você está preso, e você não pergunta, ou não mandou alguém, mas dentro de ti há aquela dúvida. Essa noite Deus te trouxe aqui para responder e sanar a tua dúvida. E quando os mensageiros chegam para Jesus, olha, anuncie, conte para João tudo o que está acontecendo aqui. Diga que os leprosos estão sendo curados. Diga que os endemoniados estão sendo libertos. Diga para ele que eu sou Cristo, e que por mais que ele não esteja vendo as coisas acontecerem ao redor, porque ele está preso nessa situação, porque ele está preso lá e não consegue ver e nem ouvir, diga para ele que eu continuo sendo Deus, que eu continuo sendo Cristo, que eu ainda estou transformando vidas, que eu ainda estou salvando os pecadores, e que a minha promessa ela vai se cumprir.
vai ser salvo. Aleluia. E que todos aqueles que acreditaram na palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, diga para ele que vai acontecer. Diga para o João. Essa noite o Espírito Santo ministra no nosso coração dizendo que sim, que continua de pé, que o propósito dele continua intacto. Não importa a situação que nós estamos, não importa a prisão que você está, e que talvez você lute para sair daí e não consiga, ele continua agindo. A igreja continua sendo dele, e as portas do inferno continuam sem prevalecer. A igreja do Senhor continua marchando, a igreja do Senhor continua de pé, e que se você não consegue ver, não indica que não está acontecendo. E isso serviu muito para mim, porque às vezes nós estamos presos, e preso na De Flores, por exemplo, e algumas coisas talvez a gente não consiga ver. Mas se eu estou trabalhando na rua e quando eu estou andando eu olho para embaixo de um viaduto e tem um senhorzinho de barba e ele está lá colocando a mão num drogado e orando por ele. A obra do Senhor continua em movimento. A igreja do Senhor não está morta. A igreja do Senhor continua de pé. E se você está preso, e talvez nós estamos presos, e às vezes nós ficamos presos vendo só aquilo que está acontecendo de ruim, né? Porque na cadeia tu não consegue ver nada de bom. Tu olha para um lado e imagina uma ratazana, tu olha para ali uma comida mal feita, tu olha para ali uma água barrenta, tu está com frio. E às vezes nós estamos presos em lugares assim, na nossa vida espiritual, na nossa vida no cotidiano, e não conseguimos ver nada de bom. Tudo que a gente olha é um evangelho falido. São pessoas pregando que Jesus prospera, que Jesus quer dar Ferrari, e isso entristece o nosso coração. Isso nos abala e nós, meu Deus, e agora? E agora? O evangelho só é pregado assim, ninguém mais prega a verdade, mas a igreja do Senhor Jesus continua de pé, o evangelho da verdade continua sendo ministrado nas ruas e nas praças. É só você olhar, crer, acreditar. Só estamos vendo alguns defeitos que estão na prisão que nós estamos. Mas a mensagem de Deus para nós é essa: Ele continua agindo, drogados continuam sendo curados dos seus vícios, prostitutas continuam tendo suas vidas transformadas, porque nada parou e nem vai parar o Evangelho de Cristo. E o convite dele essa noite é: creia. Tu não consegue ver agora, mas eu preciso que tu mude a tua visão. Sabe por quê, Luiz? Porque bem-aventurado, feliz é aquele que não viu, mas creu. Aleluia. Então não se abale nesse momento que tu está. E eu falo para mim também, vamos tirar dos nossos lábios aquelas frases: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? A igreja de Cristo continua bem, de pé, obrigado. O que acontece são uns joios no meio do trigo. Mas como as coisas ruins chamam mais atenção que as coisas boas, então as pessoas olham para as coisas ruins. Tem cara usando o nome de Jesus, tem fariseu usando o nome de Jesus errado, tinha. Hoje tem pregadores usando o nome de Jesus errado, pregando o evangelho diferente do da Bíblia. Tem. No tempo de João, tinha. Tinha os saduceus? Tinha. Tem hoje pessoas querendo transformar Jesus, o Evangelho, no meio político? Parabéns, naquele tempo também tinha. Que pensavam que Jesus, sendo político, alguém de status, ele poderia expandir melhor o seu reino. Tem pessoas procurando Jesus hoje só pelos milagres? Tem. Naquele tempo,
Tinha. Mas os fiéis continuavam de pé. Os que tinham fé continuavam seguindo Ele e entenderam que Ele era o Cristo e que eles não tinham para quem ir, porque só Ele tinha as palavras de vida eterna. Aleluia. Tem pessoas procurando Ele pelo peixe e pelo pão? Tem, mas também tem Pedro dizendo que sabe que é só Ele que tem as palavras de vida eterna, e a escolha é sua, se você quer fazer parte da multidão ou se você quer ser o Pedro que sabe que Ele é o Cristo, que sabe que Ele tem as palavras de vida eterna e que crê que diante dessa pedra a igreja foi edificada e as portas do inferno não prevalecem. Deus continua sendo o mesmo, e eu convido você a se colocar de pé. E Ele sendo o mesmo, Ele sendo aquele que não mudou, Ele acalma a tempestade da tua vida. E Ele sendo o mesmo, aquele que não mudou, continua trazendo cura para a tua alma. E Ele sendo o mesmo, aquele que não mudou, continua soprando nos seus discípulos o Espírito Santo. E Ele que sendo o mesmo, aquele que não mudou, continua dizendo aos seus: vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados e que trabalharam muito na obra e tiveram muitas decepções. Vinde a mim. Vinde a mim se o tempo deixou vocês meio cascudos, meio duros de coração. Vinde a mim porque eu continuo colocando o coração de carne no lugar do coração de pedra. Vinde a mim porque eu continuo sendo a graça que renova vocês, que traz vida a vocês. Vem a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu continuo tendo alívio para a alma de vocês. Vem a mim. Vem a mim, vocês que andam comigo e têm pouca fé, continuem vindo a mim e peçam a mim que eu aumente a fé de vocês, porque eu vou fazer isso. Continuem, vem a mim. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E a resposta dele é que Ele é o Cristo e que Ele continua a agir. E quando João recebe essa notícia, nada mais parava aquele cara. A dúvida foi sanada. Quando decretaram a morte dele, ele: pode vir machado, pode vir espada, pode cortar minha cabeça, porque eu estou certo que nada, lembra do que Paulo disse? Nada, nem a morte, nem as potestades, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nada nos separará do amor de Cristo Jesus, ou do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará. E quando nós recebemos essa notícia, mesmo estando preso, nós enchemos de fé, entendemos que nada nos separa do amor de Deus. Nada. E vamos para nossas casas cheias de fé. Vamos orar. Eu quero que você seja verdadeiro com Cristo. Verdadeiro. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Coloca o que está dentro de ti. Imagina se João não tivesse mandado perguntar isso, hein, Juninho? Essa dúvida ia ficar nele. Ele ia morrer sem crer que ele era o Cristo. E se tu não crê que Ele é o Cristo, tu não é salvo. Porque tu tem que crer que Ele é o Filho de Deus. Se João não manda os discípulos perguntarem, se João não tira essa dúvida dele, ele ia morrer e não ia ser salvo. Mesmo tendo ganhado, tendo aberto o caminho, tendo profetizado, talvez ia chegar no dia lá e ia ser: tu curou no meu nome, tu pregou no meu nome, profetizando no meu nome, mas não te conheço. Mas ele sanou a dúvida dele. Ele foi verdadeiro. Vão e perguntem para ele se ele é o Messias.
E essa noite, tu tem a chance de perguntar para Deus, de ser verdadeiro com Ele, de colocar as verdades na mesa, porque Ele quer tirar a tua dúvida. Pai, nós oramos agora, e nós queremos começar essa oração, Pai, te pedindo perdão. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque nós falamos em Teu nome muitas vezes. Nos perdoa porque nós falamos de Ti, pregamos sobre Ti, anunciamos Tu. Até nos achamos, Pai, nos achamos em um determinado tempo que nós não éramos dignos da Tua graça, digno de atar ou desatar as sandálias dos Teus pés, que nós não éramos merecedores, Pai. Mas diante de uma experiência que nós tivemos contigo, nós entendemos que sim, que nós éramos merecedores, e nós continuamos o nosso trajeto contigo, abrindo caminho para Te mudar vidas, abrindo caminho para Te trazer cura para as pessoas, para nossas famílias. Mas nos perdoa, Pai, porque talvez em um momento da nossa caminhada, ou que nós nos encontramos hoje, presos. E nessa prisão, Pai, talvez o meu irmão, a minha irmã, esteja cheio de dúvida dentro do coração dela. E nessa prisão que o meu irmão pode se encontrar essa noite, talvez, Pai, o coração dele está cheio de dúvidas a respeito da igreja, se a igreja é um lugar bom ou não para se estar. E talvez, Pai, no coração dos meus irmãos há uma dúvida sobre se eles estão no lugar certo ou no lugar errado, porque eles estão presos vendo, Pai, só as coisas ruins acontecer. E essa dúvida está no coração deles, Pai. E as afirmações talvez que eles têm é que o Evangelho já está falido, que só pregam prosperidade, que o Evangelho já está fadado ao fracasso. E eles esqueceram, Pai, que a tua igreja continua de pé, porque Tu é o cabeça da igreja. Então essa noite, Espírito Santo, nos traga a memória, nos faça lembrar, nos responda as nossas dúvidas sobre esse momento que nós estamos, e que nós venhamos a entender que se nós não estamos vendo nada acontecer, se nada está acontecendo, se ninguém está ouvindo a nossa voz, é porque nós estamos presos, Pai. E essa noite a Tua resposta traz liberdade para a nossa alma, a Tua resposta traz liberdade para o nosso espírito, para os nossos pensamentos, e nós entendemos que a Tua igreja continua de pé, e que nós estamos incumbidos da mesma missão, que é abrir caminho para que Tu mude as vidas, que o propósito continua sendo o mesmo. Então, Pai, fala ao nosso coração, Espírito Santo, nos incomode. Agora, no momento que nós vamos para os nossos lares, Espírito Santo continua ministrando, dizendo que nós estamos presos, mas que o Evangelho continua acontecendo, e que bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E nós cremos que a qualquer momento nós vamos passar a ver, e vamos dizer, olha, Ele estava trabalhando mesmo, e agora eu posso ver o agir dEle nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, guarda o pensamento dos meus irmãos, o nosso coração, para que essa semente venha a ser germinada e venha a produzir fruto em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.